nessa aula estaremos comentando sobre o conteúdo de física relativo à queda livre e o lançamento vertical. Essa matéria ela é ali um resquício da cinemática, então é praticamente a última matéria que nós vamos ver desse assunto, e já uma transição para o conteúdo de dinâmica, que vai ser o foco dessa nossa segunda etapa. Tá? O fenômeno relacionado com a queda livre ou o lançamento é algo com o qual vocês já estão familiarizados. Né? Talvez o experimento de física seja o mais simples de vocês fazerem, que é a ideia de que os corpos têm a tendência de cair por causa da atração gravitacional. Então, qualquer objeto que vocês soltarem, eles vão tender a cair por causa da ação da gravidade. Nós iremos falar sobre essas propriedades que estão relacionadas aí. Meu objetivo com essa aula é que depois dessa parte teórica a gente ainda faça alguns exercícios para aprender a calcular com qual aceleração, né, com qual velocidade geralmente o objeto cai, veremos com quanto tempo demora para o objeto cair de certa altura, tá? E inclusive com o lançamento. O lançamento, né, toda criança já teve essa curiosidade, né, de pegar, por exemplo, uma pedra, lançar para o alto e depois, né, ver quanto tempo ela demora para cair no chão, depois, né, tentar jogar, né, toda criança já teve essa experiência de tentar jogar uma coisa para o alto e ver se ela não caía mais, mas sempre ela cai e é uma experiência um pouco perigosa de vocês fazerem, porque conforme você lança um objeto para cima, ele vai chegar num ponto, né, você lança, ele vai estar com uma velocidade x, né, uma determinada velocidade. Quando você vai lançar para cima, conforme está subindo, ele vai desacelerando. Chega um ponto que a velocidade se anula e depois ele volta a cair com uma aceleração constante. Tá? Essa aceleração nós vamos falar aqui, você já deve ter ouvido falar, que é a de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional. Então ela vai aumentando conforme o objeto, né, vai caindo, aumentando a velocidade, tá? Porque a aceleração se mantém constante. Nós iremos aprender a calcular isso e, além, né, desse fato, nós vamos ver aqui algumas curiosidades iniciais. Então eu coloco aqui, ó, vamos estudar o movimento vertical dos corpos, tanto de subida como de descida. Tá? Você pega um objeto, lança ele para cima, na altura máxima a velocidade é nula, foi o que eu acabei de falar. Tá? Então tudo que sobe tende a descer. Mas antes de nós fazermos os cálculos relativos a esse conteúdo, né, vou mostrar aqui para vocês as fórmulas, depois nós vamos estar fazendo exercícios, mas eu queria aqui fazer primeiramente uma contextualização histórica sobre esse fenômeno. Durante muitos séculos, né, desde de Aristóteles, que vai ser quem vai analisar esse fenômeno da queda livre, a ideia que perdurou sobre a queda dos corpos foi, né, uma percepção baseada no senso comum. Né? Porque quando você deixa certos objetos caírem, o que é senso comum? Gente, imagina comigo o seguinte, se você pega uma bola de canhão, você pega, por exemplo, um carro, um objeto bem pesado, e lança ele de uma determinada altura com um objeto mais leve, por exemplo, você imagina que você está pegando um caminhão, lançando lá da altura de um prédio, e aí você está lançando junto, sei lá, esse lápis que você deve estar aí na mão, essa caneta que você está fazendo as anotações aí no seu caderno. Se você lançar esse caminhão e essa caneta, pergunto para você, qual que vai chegar primeiro no solo? Aí você vai falar assim, professor, é o objeto mais pesado, aquele que tem mais massa que vai chegar. Bem, essa sua resposta, né, que muitas vezes é baseada no senso comum, ela foi desenvolvida por Aristóteles e durou durante muitos séculos. Então, ó, ele acreditava que ao abandonar corpos leves e pesados em uma mesma altura, seus tempos de queda seriam diferentes. Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves, que eu acabei de falar. Essa é uma percepção baseada no senso comum e baseada na sua experiência, na sua relação empírica. Só que essa ideia ela é equivocada. Né? E quem mostrou o erro dessa ideia vai ser um pensador do período do Renascimento, que vai ser Galileu Galilei. Tá? Que ele vai introduzir um método experimental e vai mostrar que Aristóteles estava equivocado. Por quê? Se você lança, né, experimenta pegar uma folha de um caderno, por exemplo, né, aberta, né, tirar uma folha do seu caderno, lançar ela aberta, junto com o seu estojo. É óbvio que se você lança os dois juntos, né, a folha aberta com o estojo vai chegar primeiro. Mas por que ele chega primeiro? É por causa da massa? Respondo para vocês, não. É por causa da resistência do ar. Então, quando você tem o ar, é claro, né, a folha ela vai estar batendo na resistência do ar e aí vai chegar depois. Mas se você tirar o ar, né, se você tirar a resistência do ar, conseguir anular a resistência do ar,
os dois objetos chegam juntos. Quer ver? Faça esse experimento. Pega essa folha do caderno, embola e joga junto com os dois. Você vai ver que os duas vão chegar juntas ao chão. Então, inclusive se você criar uma situação de vácuo, você pegar uma pena de um pássaro, por exemplo, e lançar junto com seu estojo, os dois vão chegar juntos ao chão. Porque desprezando a resistência do ar, todos os corpos tendem a cair com a mesma velocidade, né? E com a mesma a partir da mesma aceleração, no caso, que seria a aceleração gravitacional. Tudo bem? Então Galileu Galilei vai ser aquele que vai introduzir o método experimental. É mais fácil explicar os fenômenos controlando algumas partes do mesmo, tá? A ideia da experiência. E ele verificou que a queda de dois corpos de massas diferentes, né? Verificou que a queda de dois corpos de massas diferentes e concluiu que quando a resistência do ar influi pouco, corpos de massas diferentes, soltos na mesma altura, caem juntos e atingem o solo ao mesmo tempo. Foi o que eu acabei de falar, tá? Aqui tem um esqueminha disso que eu acabei de falar, ó. O ambiente que você tem o ar, aqui embaixo está escrito ar. Se você lançar uma folha e uma pedra, é claro que uma folha de uma árvore, né? Claro que a pedra vai tender a chegar primeiro, mas isso é por causa do ar. Se você cria um vácuo, tira o ar daqui de dentro e lança, né, a pedra e a folha, as duas vão cair juntas, tá? Porque elas sempre vão cair com a mesma velocidade, a mesma aceleração, que é a da gravidade, né? Como eu já falei, que é 9,8 metros por segundo aproximadamente. Na verdade é 9,81 e tem mais uns números lá quebrados, tá? Então a resistência do ar retarda o movimento da folha e assim a folha atinge um solo em tempos distintos. Já a pedra e a folha no vácuo atingem o solo ao mesmo tempo, foi o que eu acabei de explicar. Tudo bem? Bem, aquilo que eu fui falando para vocês, o que acontece? Quando você tem um objeto caindo, né, ele vai cair com aceleração gravitacional. Só que conforme a aceleração, gente, nós já vimos lá no movimento uniformemente variado, que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, conforme passa o tempo, a velocidade ela vai aumentando. Isso no movimento acelerado. No movimento desacelerado, conforme vai passando o tempo, a velocidade vai diminuindo, tá? O que acontece aqui com a queda de um corpo? Se você solta um objeto e ele cai ao chão, ele vai cair então com a aceleração gravitacional. Quando eu digo para vocês que a aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, significa que cada segundo você acelera em 9,8 metros por segundo. Tá? Lembra lá do quadrado que eu falei com vocês? Que a cada segundo você acelera tantos metros por segundo? Então olha só, na descida, né, quando você lança um corpo, né, em queda livre, você vai ter uma aceleração. Então a velocidade vem aumentando. Então o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRU, só que é MRUV, tá? Então, ó, movimento retilíneo uniformemente variado, só que acelerado. Agora, quando você lança um objeto para cima, o que vai acontecer com ele é que a tendência é ele ir desacelerando. Faça esse experimento aí. Pega, por exemplo, uma borracha, joga ela para cima, né? Pega a borracha, joga ela para cima. Mas não joga uma velocidade muito grande, não. Que não chegue a bater no teto. Se você lançar essa borracha para cima, né, ela vai sair com uma velocidade inicial e ela vai desacelerar, ou seja, a velocidade dela vai diminuir. Vai chegar num ponto, quando a borracha estiver em cima, que a velocidade dela é nula. Quando ela atinge a velocidade nula, a gravidade puxa ela, né? Na verdade, a gravidade já está agindo desde o momento que você lançou. Conforme você lança, o que vai fazer com que o objeto desacelere é exatamente essa força da gravidade que tende a puxar o objeto para baixo. Então, ela vai desacelerando, chega no momento que a velocidade é nula, e aí ela volta a acelerar para o chão com a aceleração gravitacional. Tá? Então é o caso que está aqui em cima. Ó. Na subida, qual o tipo de movimento? Vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado retardado. Tá? Aqui é importante vocês entenderem que o movimento retardado é um movimento de desaceleração. Tudo bem? Então, conforme você deixa um objeto cair, movimento acelerado, velocidade aumentando, tá? Em queda livre. Lançamento para cima, quando você lança um objeto para cima, a velocidade ele vai tender a diminuir. Tá? Então aqui vai ser um movimento uniformemente variado, retardado. Tranquilo? Então, dito isso, nós podemos aqui passar para a parte, né, de explicação aqui mais matemática do que eu acabei de dizer. Na queda livre, então, a aceleração ela é constante
e é denominada aceleração da gravidade, ó, o que eu tinha falado para vocês, ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Como eu já disse, ó, ao cair o corpo aumenta a sua velocidade de 9,8 metros por segundo a cada segundo, porque lembra lá do quadrado, quando nós fizemos lá os cálculos de aceleração, que eu falava para você que esse quadrado é o seguinte, que ele varia metros por segundo a cada segundo, ou seja, a aceleração gravitacional da gravidade, né, aqui, significa que a cada segundo você aumenta a velocidade de 9,8 metros por segundo, tá? Aqui eu estou deixando uma observação, vocês vão ver que está escrito aqui referencial 1 e depois no outro slide vai estar escrito referencial 2, que é o seguinte, para efeito de cálculo, vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco as fórmulas, você tem que saber adotar um referencial. Então olha só, se você considerar que no seu problema, seja de queda livre, seja de lançamento vertical para cima, você considera que para baixo é o seu referencial positivo, então, por exemplo, no movimento de queda livre, conforme estiver caindo, ó, você estará aqui no sentido positivo. Então, ó, você estava aqui, né, está adotando que para baixo é positivo, a aceleração gravitacional, então, quando você lança, deixa ele cair aqui na parte da queda livre, você está considerando positivo. E para cima vai estar negativo, no lançamento. Olha só, preste atenção aqui, ó. Se eu estou adotando meu referencial dizendo que para baixo é positivo, então vou considerar aqui, ó, que na queda livre está positivo, tá? O valor da aceleração, e para cima no lançamento é negativo. Algo inverso, se você adotar para baixo como negativo. Se você adota para baixo como negativo, para cima vai estar positivo, tá? Porque vocês já devem ter percebido, né, que a queda livre é no sentido oposto do lançamento, tá? Porque queda livre, basta você soltar o corpo, ele vai tender a sempre cair, né, em linha reta para o chão. No lançamento, você vai estar no sentido vertical, no sentido oposto da queda livre, tá? Então, tome cuidado, até botei aqui essa observação, ó, você tem que sempre tomar cuidado com o seu referencial. Vocês vão entender isso melhor quando a gente estiver fazendo os cálculos, que aí eu vou explicar melhor para vocês isso, um tipo de problema já com números, né, e com fórmulas aqui. Mas a dica é sempre você iniciar a resolução de uma questão, escolher o seu referencial. Para baixo vai ser positivo, então para cima é negativo. Eu posso escolher para baixo negativo e para cima positivo. Mas isso daí nós vamos ver que é de acordo com o exercício, tá? E escolha aquele que facilita a resolução do seu problema ou questão, tá? Obviamente que nos problemas que envolverem somente queda livre, é sempre mais cômodo adotar para baixo positivo, tá? E para cima negativo, porque a gente só vai estar tratando de um corpo que está caindo. Agora, quando a gente tratar do lançamento para cima, vai ser um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter situações em que talvez fique mais cômodo adotar para baixo como negativo, tá? Mas aí eu explico vocês com os problemas. E para fechar a aula, né, essa parte, na verdade, fechar a parte teórica aqui com esse vídeo, para que depois a gente entre nos exercícios, o que acontece? Eu vou passar aqui para vocês as fórmulas. Vocês já conhecem a formulinha da velocidade, que nós já vimos lá. Se nós estamos falando de aceleração, gente, é óbvio que nós temos que falar das fórmulas de velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, que é velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Estou deixando destaque aqui na setinha para aceleração, gente, porque olha só, se nós estamos falando da aceleração envolvendo a gravidade, a gente poderia substituir aqui na aceleração o g de gravidade, tá? O que acontece com esse g aqui é que a aceleração gravitacional é um valor tão especial dentro da física, né? Você usa tanto, né, para fazer vários problemas, para resolver várias situações, que a gente até dá uma letra, né, específica aqui para essa aceleração. A gente usa o g, né, para falar dessa aceleração específica, a aceleração gravitacional, tá? Então a gente pode até reescrever essa formulinha que vocês já conhecem, de velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, como velocidade igual a velocidade inicial mais g vezes o tempo, tá? Essa daqui então é a formulinha da velocidade. E tem também a formulinha de velocidade de Torricelli, né, que é uma que vocês vão estar vendo aqui nova, que nós vamos também adotar ela junto para calcular aqui situações de queda livre e de lançamento, que é a de velocidade ao quadrado, né, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do deslocamento. Lembra lá que deslocamento é posição final menos posição inicial? Então a gente poderia botar aqui delta S ou S menos S0, tá? Esse S menos S0 aqui nada mais é do que o delta S, tá? Seria a variação de deslocamento. Isso aqui no movimento retilíneo uniformemente variado. Novamente eu posso substituir aqui, gente, ó,
o A pelo G, tá? Porque eu estou falando da aceleração gravitacional. E essa posição e posição inicial vai ser, gente, a altura. Porque pensa comigo, quando você deixa um objeto cair, né, você pega a sua borracha aí, bota aí numa certa altura e larga. Do momento da altura que você largou até chegar no chão, você tem o quê? Tem uma posição inicial, tem uma posição final. Então, essa posição final e essa posição inicial nada mais é do que alturas, né? Esse H aqui é de altura, tá? Vocês já estão acostumados lá em matemática, né? Ver o H como altura. Então, é a altura final menos a altura inicial. Gente, pensa comigo. Uma situação de queda livre, qual vai ser a altura final? Né? A altura final aqui, zero, né? Porque está chegando no chão ali, né? E qual seria a altura inicial? Né? A altura da qual você largou, tá? Então, basicamente, essa aqui são as formas de velocidade. Não se assustem com esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu prometo que nos exercícios eu vou simplificar isso aqui com vocês e vai ficar mais claro, tá? Eu estou pedindo para vocês não se assustarem, né, com a formulinha da posição, tá? Que é essa formulinha linda aqui, né? Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais meio, né, vezes aceleração, vezes tempo ao quadrado. Não se assustem, fiquem calmos, relaxem aí. Vocês já devem ter anteriormente, tá? Só que nós vamos utilizá-la agora nessa formulinha de posição com a queda e lançamento. Quando no cálculo de queda livre, vocês vão ver que a gente vai simplificar essa fórmula aqui. Eu prefiro deixar essa simplificação nos problemas. Então, nos exercícios, vocês vão ver como que a gente pode simplificar isso, tá? Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem mais fácil do que isso aqui que está aqui, tá? E nós poderíamos ter uma outra versão dessa funçãozinha horária da posição aqui, ó. Se eu estou falando para vocês que a posição é a altura, então eu posso substituir por H, ó. Então, ó, H é igual a H inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aqui, ó, metade de A, né, que é a aceleração, a gente substitui pelo G. Não se assuste, gente, né? Fiquem tranquilos, deixem isso tudo que estou colocando aqui nos slides, deixem anotado no caderno. Na hora que a gente vai resolvendo os problemas, eu vou simplificar com vocês de acordo com o problema. Então, eu vou tentar explicar para vocês, dentro do exercício, uma forma bem mais simples de resolver isso aqui. Tudo bem? Mas estejam com tudo isso anotado no caderno, tá? Porque essa parte conceitual é importantíssima. Porque quando a gente vai resolvendo os problemas, é importante que você não tenha apenas os exercícios no caderno. Tem esses conceitos, para que quando vocês estiverem acompanhando o exercício, vocês consigam recapitular essas partes conceituais e contextualizar e entender melhor. Tudo bem? Então, fechamos essa explicação teórica e no próximo vídeo nós entramos na resolução dos exercícios.